juntos adorarmos ao Senhor. Eu estou agradecendo a missionária pelo convite e peço perdão também porque ela me convidou, né, para outra campanha. Eu confirmei, mas resfriado, bravo, não pegou e não deu para eu estar aqui hoje. Mas, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui nesta noite. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero louvar o Senhor. Antes mesmo de nós entrarmos na palavra, nós já sabemos o tema. Está no livro de Gênesis, no seu capítulo 37. Mas eu quero louvar o Senhor, o hino 127. Em Deus. Rapidamente, junto com a amada igreja. Essa igreja me ajuda, não é? Amém? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Eita glória. Aleluia. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala-me.
No seu capítulo 37, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, aleluia, diz a palavra do Senhor, aleluia. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Meu Deus, glória! E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tens sonhado? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos-nos perante ti em terra? Glória a Deus! Aleluia! Deus, já poder se assentar. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jacó, ele tinha, aleluia, 12 filhos. Ele tinha filhos com Bila, sua esposa, com Zilpa, sua esposa. E a palavra do Senhor diz que José era filho jamais da velhice de Jacó. Meu Deus! E por isso Jacó amava mais a José. Por isso Jacó, ele procurava, louvado seja Deus, estar sempre com José por perto. E isso levantava certa ira contra os seus irmãos. Glória a Deus! Apesar de que José, aleluia, José, ele não tinha culpa de seu pai. Louvado seja Deus, gostava dele. Aleluia! Mas a palavra do Senhor diz que os irmãos de José sempre iam para o campo trabalhar. José sempre ficava cuidando dos seus irmãos, assim como Davi, que ficava apacentando as ovelhas. E quando seu pai chama, manda Davi levar alimento para seus irmãos, José também era o menor da casa. E a palavra do Senhor nos diz que, aleluia, José, ele era um jovem, Aleluia! jovem sonhador. José sonhava. E José, por ele sonhar, ele não se continha em manter aquele sonho só para ele. Ele queria dividir com sua parentela. Ele queria dividir o seu sonho com teu pai, com teus irmãos, com a tua casa. Aleluia! E por isso José, ele foi traído pelos seus irmãos. E o pai de José, ele presenteia José com uma túnica. E o impressionante que me chama a atenção é que os irmãos de José, eles também tinham túnica. Só que a túnica que o pai de José faz para José é uma túnica diferente. É uma túnica colorida. É uma túnica bonita. E ali só ia crescendo o ódio dos irmãos de José contra José. Por isso que, trazendo para a nossa vida hoje,
nós precisamos, nós pais, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado em, vou dizer assim, bajular mais um filho do que o outro. Nós podemos entender que Jacó aqui, ele faz como a esposa dele fez, a mãe dele fez contra seu pai e seu irmão. A mãe de Jacó com Jacó traiu seu pai e seu irmão, porque Jacó se passou pelo seu irmão. Ali houve uma traição, e por isso houve aquilo que nós já sabemos sobre essa história de José com seu irmão Esaú. Aleluia. Glória a Deus. José sonha, Aleluia. José conta, José sofre, mas Deus tinha um plano na vida de José. Aleluia. Tentaram de todas as formas destruir os sonhos de José, Deus, aleluia. mas aquele que sonha e obedece, os sonhos se cumprem. José, ele sonhava, mas ele era um obediente. Glória a Deus. Apesar de ele contar os seus sonhos e passar por tudo que ele passou, mas José, ele não deixou de ser obediente. Aleluia. Foi jogado num poço, foi dado como morto para seus pais, foi vendido como escravo. Mas José foi tentado na casa de Potifar pela esposa de Potifar, mas José permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia. Jovem, fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz que José tinha aproximadamente 17 anos. Passou por todo esse processo, mas não negou a Deus. Aleluia. Ele permaneceu fiel. Glória a Deus. Fugiu da aparência do mal, Aleluia. porque quando a mulher de Potifar ataca José, José foge. Deus, aleluia. Aleluia. Porque José sabia que a carne é fraca. Aleluia. Pela carne ser fraca, José foge. Por que José foge? Porque José, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele sonhou. Aleluia. O seu pai, os seus irmãos não deram crédito aos sonhos de José. Talvez você está sonhando com algo para a tua vida. Talvez aqueles que estão perto de você estão dizendo que você não vai alcançar aquilo que você tanto sonha. Aleluia. Mas Deus, ele pode oferecer além daquilo que nós sonhamos. Porque a palavra do Senhor diz que naquela época não existia governador. Em lugar nenhum. A gente pode olhar na Bíblia que não se existe governador, mas José foi governador levantado por Deus para honrar a fidelidade de José. Aleluia, Deus. Como é que está a minha e a sua fidelidade com Deus? Aleluia. Será que eu e você estamos sendo fiel Aleluia. ao Senhor? Será que eu e você estamos fugindo da presença do mal? Aleluia. Será que eu e você estamos verdadeiramente, aleluia, fazendo o querer e a vontade do Mestre? Porque José, ele fez a vontade. Aleluia. O Senhor, ele tinha um plano, um projeto para a vida de José. Como o Senhor sempre falou para mim e para você, que ele tem um projeto para mim e para a tua vida. Só que o Senhor, ele não nos conta que antes mesmo de nós alcançarmos, louvado seja Deus, a promessa que ele tem na minha e na tua vida, nós temos um processo, mas o Senhor não nos relata o processo. Porque se ele relata para mim e para você o processo que nós temos que enfrentar, nós vamos recuar. Então ele diz: eu tenho promessa,
mas também tem processo. Nós temos que saber. Mas o Senhor ele não diz qual tipo de processo nós vamos passar. Meu irmão, aqui tu está lembrado de mim? Conheço esse homem aqui do mundão. Trabalhamos junto lá para a fazenda Vale Catá. Tu trabalhava na obra e eu trabalhava lá também. Meu Deus! Quem viu esse homem ver hoje, Meu Deus! sabe que Deus é Deus e Ele faz. Aleluia! Assim como eu posso também dizer na minha vida que Deus fez e faz. Porque eu não nasci no berço evangélico e Ele também não. Mas estamos aqui, trabalhamos juntos. Lá fora não dá, mas quando o Senhor tem promessa, mas eu tenho certeza que para o irmão chegar aqui, teve um processo dolorido. Porque na minha vida não foi diferente. Aleluia! Às vezes a pessoa olha assim e diz assim, é tão fácil, é tão bonito, é tão fácil pregar a palavra do Senhor, mas você tem que entender a bagagem, aquilo que a gente já passou lá atrás para chegar até aqui. Porque é muito fácil a gente querer abrir a boca e dizer assim, eu quero estar preparado para o processo. Jesus é forte! Porque muita gente diz assim, meu irmão, vem para Jesus, vai ser tudo maravilha. Vem para Jesus que vai ser tudo maravilha, não caia nessa. Aleluia! É certo que temos que vir para Jesus sim. As lutas vai vir, vai. A peleja vai vir, vai. Muitas das vezes vai dormir gemendo e chorando, vai. Mas o Senhor tem o Espírito Santo Consolador. Nós temos o Espírito Santo Consolador que nos consola. Porque se nós passarmos todas as lutas, todas as provas, confiante no Senhor, sendo fiel a Ele, vai doer, mas nós vamos vencer. É difícil, mas não é impossível. Para aquele que prometeu, nada é impossível. Na minha e na sua vida. Nós só precisamos sonhar como José sonhou, mas permanecer fiel para que o sonho venha a se realizar. José foi jogado numa prisão, mas ele permaneceu fiel. Tudo que José passou. Mas o que mais me chama a atenção, meu irmão, é que depois de um certo tempo, os irmãos de José interpreta sonhos. Os irmãos de José, aonde eles estavam, começaram a padecer necessidade, a perecer. Engraçado que eles vão, aleluia, até José, fala com José, mas não conhecem José. Por que eles não conhecem José? Porque José já não era mais aquele menino. José já não era mais aquele jovem sofredor que sofreu na mão dos irmãos. Engraçado é que quando eles param e olham para José, que José se revela para eles, eles ficam páginas, olhando um para o outro, sem querer entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes na nossa vida é assim. Nos pisa, nos maltrata, tenta nos vender, tenta nos fazer parar. E quando chega lá na frente, muitas das vezes Deus tira daquele lugar, leva para uma terra distante para tratar com você. Depois Ele diz assim: volta lá agora, porque aquele que te viu caído vão ter que te devolver. Aquele que contribuiu para você cair vão ter que ver você de pé. Muitas das vezes José, porque ele era o menor, ele era pequeno, ele era jovem, muitos olhavam e desfaziam
do sonho de José. E na nossa vida, muitas das vezes, nós, por sermos pequenos, sonhamos, planejamos. Às vezes, muitos ministérios levantam um pastor, e aí, às vezes, aquele pastor tem um chamado, Deus quer separar ele para ter o seu ministério, para estar em outro ministério, para fazer a obra com excelência. E muitas das vezes é criticado. Meu Deus, Diz que não vai conseguir. Mas olha, eu te levantei, agora você vai me dizer que você agora também vai ter seu ministério? E você agora também já pode fazer? meu Deus. O sol brilha para todos. Aleluia. E quando Deus chama, meu irmão, quando Deus chama, não adianta o homem se levantar para dizer que não vai acontecer. Não adianta o homem dizer para mim e para você que não vai conseguir fazer aquilo que eu e você sonhamos para fazer. Aquilo que eu e você sonhamos para nossas vidas. Mas tem muitos sonhos sendo enterrados. Por quê? Porque está contando sonho para pessoas erradas. Nós temos que saber para quem nós contamos o nosso sonho. Às vezes a gente diz assim: não, eu vou contar meu sonho porque é para o meu pai, é para minha mãe. Eu vou contar meu sonho porque é para o meu pastor. Eu vou contar meu sonho porque é para meu esposo. Mas tem sonho que é você com Deus. Não tem esposo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É você com Deus. E se Deus tiver de fazer realizar o sonho na tua vida, Ele vai realizar. O meu esposo, ele sempre me conta que ele não tinha carteira de habilitação. E quando ele foi fazer a prova, ele fez tudo certo. Sendo que todos de casa sabiam o que ele tinha que fazer. E ele perdeu a prova por coisa mínima. Porque na hora de segurar o volante, ele não segurou, ele só fez isso. Deus santo. Aleluia, Jesus. Aí foi perguntado para ele: você está segurando o volante? Estou. Você está tocando, segurando não. Por isso, perdeu a prova. Meu Deus. Passou-se um tempo, ele foi fazer a prova novamente. Saiu de casa, boca fechada, não falou para ninguém o que ele ia fazer. Glória, glória. Foi lá, fez a prova, passou, Aleluia. e deu certo. E muitas das vezes, igreja, a gente acha assim: não é para meu esposo, eu vou falar porque nós somos uma carne só. Não é para minha mãe, é para o meu pai, eu vou contar. Muitas das vezes tem coisa na nossa vida que tem que ser eu e Deus, você e Deus. É linha reta, não tem como fazer curva. Aleluia. Porque se faz curva, o sonho pode se perder pelo caminho. É verdade. Jovens, não hesitam em sonhar. Sonhe. Sonhe sempre. Esse jovem aqui, desde que ele chegou aqui, Deus está falando comigo no coração dele. Deus sempre falava comigo: olha o José da vida. Deus santo, aleluia. Um jovem que tem todo o futuro pela frente, mas muita palavra, aleluia, negativa, ele ainda vai ouvir. Meu Deus, aleluia. Mas tem sonhos. Você tem sonhos. Deus, Todos os jovens têm sonhos. aleluia. Mas você tem um sonho especial. Você tem um sonho em especial. E Deus diz para você nesta noite Aleluia, Deus. que Ele ainda realiza sonhos. Continua sonhando naquilo que você quer para a tua vida. Aleluia. Porque Deus diz que Ele vai fazer. Mas é como foi falado aqui. Glória a Deus. Há um processo. Verdade, Jesus.
E o processo, muitas das vezes, Oh, Jesus. nos desanima, nos dá vontade de parar. Deus. Mas quando o plano, antes de brotar no teu coração, já brotou no coração de Deus, nada impede. Deus. Nada impede de se cumprir na tua vida aquilo que Deus quer para você. Glória, glória a Deus. Precisamos sonhar, ter sonhos como José. Aleluia. Como assim, pastora? José não sonhou qualquer sonho. Meu Deus. José não sonhou porque foi dormir de barriga cheia, dormiu de barriga para cima e sonhou, não. Glória, glória. O sonho de José foi um sonho revelado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando ele diz que ele sonhou que seus irmãos, seus pais se curvariam a ele, todos criticaram porque achavam que aquilo seria impossível. Jesus. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E quando o Senhor escolheu José para ser governador do Egito, o Senhor Deus, ele deu para José algo especial. Meu Deus. Por que especial? Porque não existia governador em lugar algum. Não existia governador em lugar algum. Glória a Deus. Existia rei, governador não. Mas José teve o privilégio de ser governador. Aleluia. Aleluia. Mas por que José chegou a ser governador? Apesar de tudo que José passou, ele não questionou ao Senhor. Ele não recuou no chamado de Deus. Ele permaneceu fiel. E como eu e você devemos ser fiéis? Ser fiel ao Senhor é oferecermos o nosso melhor. Glória a Deus. É oferecer ao Senhor as primícias de nossa vida. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. É acordar pela manhã, agradecer ao Senhor pelo dia e dormir, agradecer ao Senhor Glória, glória, pelo dia que passou, pela noite que adormeceu e muitas outras coisas. Eu costumo dizer que hoje em dia tem muitas pessoas dentro da igreja negando a Jesus. verdade. Dentro da casa do Senhor, mas nega ele, Deus. como Pedro negava. Meu Mas Deus. como assim? Hoje tem culto, eu não vou não. Deus, aleluia. Irmão, está com a oportunidade para fazer uma palavra. Eu estou feliz, estou feliz. Irmãos, se nós soubéssemos o valor de uma oportunidade de ler o Deus, versículo, aleluia. por quê? Aleluia. Pode ser a última oportunidade que nós temos de ler o versículo. Aleluia. E às vezes, quando o Senhor nos convida a vir aqui à frente para trazer um versículo, para ler uma palavra, para trazer um louvor, é porque Deus sabe que ali naquela casa tem alguém precisando ouvir aquela palavra. Quando a gente não obedece, a gente está negando a Jesus. Deus. Meu Deus. Nós temos que ser sempre obediente à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estou sempre falando com a igreja que nós temos que entrar no querer de Deus e não Deus entrar no nosso querer. Eita, glória. Porque o povo hoje está achando que Deus que tem que fazer a nossa vontade. Não somos nós que temos que fazer a vontade de Deus. Olha, se Deus me der, eu vou. Se Deus me der, eu faço. Se Deus não me der, eu não vou. Se Deus não me der, eu não faço. Mas se Deus der, é Deus. Se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus. E eu e você é que vamos perecer. Porque
nada somos, Verdade. nada podemos. Aleluia. José, por permanecer fiel, Aleluia. chegou a um degrau de exaltação. Aleluia, Deus. E os seus irmãos tiveram que se humilhar, descer aos pés de José e Aleluia. reconhecer a falha, o erro deles com o seu irmão José. Por Aleluia. ele ser o mais novo, por ele ser o caçula, eles achavam que José estava sendo arrogante, que José estava sendo pretensioso por querer, por falar que o seu pai e seus irmãos iriam se curvar a ele. Glória a Deus. Mas quando Deus fala, ele cumpre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre quando vou estudar a palavra, eu sempre escrevo alguma coisa. Mas quando chega na hora, eu não consigo pegar nada, nem papel. Glória a Deus. E eu não vi nada que estava no papel. Meu Porque a palavra do Senhor, ela é revelada. Aleluia. A gente fala aquilo que vem descendo da Eita, glória, Quando a aleluia. gente pega em casa, estuda, aí vai, anota, vai anotando, e quer falar o que não quer falar, aí somos eu e você que vamos falar. Mas quando a gente chega aqui e deixa Deus falar, a gente vai entender tudo que o Senhor está falando. Porque não sou eu que estou falando para a igreja, mas sim o Espírito Santo de Deus que está falando com a igreja nesta noite. Que a igreja possa receber do Senhor e entender que nós precisamos ser como José, Glória a Deus. obediente, Aleluia. sonhador, porque o Senhor, Ele ainda realiza sonhos. Se está sonhando, continua sonhando. Se estão dizendo para você que seu sonho não vai acontecer, continua sonhando. Glória a Deus. Como foi levado aqui, Glória a Deus. não devemos ouvir qualquer voz. Feche os ouvidos para vozes estranhas e abra seus ouvidos para a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é clara e ela é verdadeira, fiel para mim e para a tua vida. Amém? Assenta